Fala, meus amores, no vídeo de hoje vamos falar sobre imperialismo e neocolonialismo, tá? Eu quero que você saiba que essa matéria é muito importante para você aprender quando você vai pensar em Enem e também para você entender por que a África está na merda até os dias de hoje. Sim, tem muito a ver com o imperialismo, tá bom? Então eu peço que você se inscreva no canal, dê o like, curte e compartilhe. Então vamos lá. Vamos falar aí o que é imperialismo e neocolonialismo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando vejo a TV e vejo a situação da África, atualmente eu penso, caralho, como é que chegou nesse ponto, sabe? Tanta miséria, tanta destruição. E isso não é à toa. Tá? Os problemas da África, eu posso te falar que mais de 50% tem a ver com o imperialismo. Alguns vão dizer que todos os problemas africanos são causados pelo imperialismo e o neocolonialismo, mas eu não comungo dessa ideia. Tá? Eu acho sim que tem muito peso, é igual no caso brasileiro, quando a gente pensa em racismo e por causa da escravidão, mas também não é somente por isso. Então, vamos lá, vamos explicar antes do que é imperialismo e neocolonialismo, vamos entender como é que estava a situação da Europa, tá? A Europa no século XIX, ela estava se industrializando, tá? Estávamos com a segunda revolução industrial. Então você tinha vários países europeus, como por exemplo a Inglaterra, a França, a Alemanha, que estavam com as suas indústrias cheias, muito desenvolvidas, com muitos bancos, e aí estava uma relação de promiscuidade, putaria entre o governo e os bancos, ou seja, era uma coisa só, os interesses dos governos europeus eram o mesmo que o interesse dos bancos e das grandes indústrias. E essas grandes indústrias precisavam de quê? Matérias-primas. O que é matéria-prima? Pode ser, por exemplo, ferro, pode ser carvão, pode ser diamante, pode ser borracha, enfim. Matéria-prima é aquilo que você pega e transforma em produtos. Tá bom? E era muito difícil por causa das taxas alfandegárias, por causa das disputas de território, né, entre os próprios países europeus, um vender para o outro. Então eles vão ter que escoar, ou seja, mandar os produtos deles para outros países. E a África vai entrar nesse meio. Tá? Mas aí você tem que pensar o seguinte, como é que você vai justificar um jovem, por exemplo, inglês, um jovem francês de 18, 20 anos, estando no exército, sair da Europa e ir para a África dominar aquele território? Como é que você vai justificar, por exemplo, para uma pessoa que abre um jornal em 1860, 1870 na Inglaterra e lê a seguinte notícia, por exemplo, a empresa X, a petroleira tal, está tendo muito lucro no país africano ou na África. Você vai justificar isso através do fardo do homem branco. Tá? O que é o fardo do homem branco? Porque eu coloquei aspas. Fardo significa pesado. Então, o peso do homem branco seria, na visão do imperialismo, o seguinte. Charles Darwin, que foi um grande cientista britânico, ele desenvolveu, ele descobriu, ele criou a teoria da evolução das espécies, onde nós sabemos aí que as espécies evoluem. E aí começaram a colocar isso também para as pessoas, de tal forma que você tinha aí, dentro do pensamento do século XIX, não é elitização, um grau de evolução das raças, né? Não digo nem raça, mas um grau de evolução das sociedades humanas, começando dentro dessa ótica da mais baixa até a mais evoluída. E adivinha quem é que estava no topo de evolução dentro dessa visão? O europeu branco judaico-cristão. Então, o fardo do homem branco era o seguinte, era um dever da Europa, tá? Era um dever dessa civilização europeia invadir outros países e levar a cultura e a civilização. É como se o cara falasse o seguinte, meu irmão, a tua cultura é inferior a mim, então é um dever meu te levar à civilização. Porra, a gente sabe que não é assim que funciona, mas foi, tá? Foi exatamente isso. E aí você vai ter, então, dois grandes fatores para o imperialismo acontecer na África e o neocolonialismo. Esse, como eu acabei de explicar, que é o fardo do homem branco, e a religião. Então vai ser muito comum os missionários cristãos, em nome de Jesus, você vai se converter, porque se você não se converter, o couro come. Então vai se levar, tem que levar a mensagem de Jesus para os povos africanos. E aí você chega lá e você domina esses povos. Tá? Então vai haver essa dominação brutal, vai haver essa dominação a ferro e fogo nos países africanos, nos territórios africanos, e os europeus vão ser tão filhos da puta, vão ser tão maquiavélicos, que em 1885 vai haver o Congresso de Berlim. E no Congresso de Berlim, eles vão dividir o mapa da África entre si. Olha que doideira. Vários países europeus vão se reunir numa sala, seus representantes, e dizer o seguinte, esse território é meu, esse é seu, aquele ali é nosso. E as pessoas que moram lá, fodam-se elas vão ser obrigadas a comprar os nossos produtos. Então, vai acontecer, por exemplo, Camarões, que hoje em dia é uma ex-colônia francesa, vamos dar um exemplo, de produzir laranja, pegar essa laranja, exportar para a França e comprar da França suco de laranja.
Ó que doideira. Por isso que hoje em dia você tem boa parte aí dos países africanos falam inglês ou francês. Porra, eles não são franceses, não são ingleses, mas foram colonizados, foram dominados militarmente, foram dominados politicamente pelos europeus. Bruno, então os europeus foram maus? Sim. Mas a gente tem que entender o espírito da época. Tá? Esse era o espírito da época e é lógico que eles só conseguiram isso porque tinham apoio da elite africana, ou seja, quem era podre de rico na África, em algum país africano, iria, às vezes, na maior parte das vezes, se aliar ao europeu. E o povo que se foda, como qualquer parte do mundo. Tá? A elite ela não está muito preocupada aí com o que acontece com os outros povos, não, principalmente de outros países. E aí como você vai ter essa questão aí do fardo do homem branco, ou seja, a minha civilização, a minha cultura é superior à sua, aí é que eu não vou me importar mesmo com você. Então, o imperialismo é isso. O imperialismo foi quando os países da Europa, no século XIX, estavam num grande auge de industrialização, a segunda revolução industrial, tá bom? E eles precisavam, então, de matérias-primas para os seus mercados consumidores. Então, eles vão, de modo expansionista, de modo militar, dominar outras regiões do mundo, principalmente África e Ásia. No caso africano, os países europeus vão dividir entre si e vão ser criadas novas colônias. Por isso que se usa o termo neocolonialismo. Tá? E o mais importante é você saber que por causa do imperialismo, ou seja, essa disputa que os países europeus tinham entre si por novos mercados e territórios, por novas colônias na África e na Ásia, vai ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Então, para você entender a Primeira Guerra Mundial, você tem que entender imperialismo. Tá bom? Hoje, por que a África passa por esses problemas? É por causa disso, por causa do imperialismo. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, vamos curtir aí e compartilhar a página para que a gente possa estar fazendo novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.